Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia abençoado no nome do nosso Senhor Jesus. Toda honra e toda glória ao Cordeiro de Deus. Aleluia. Já vai abrir na sua Bíblia em Gênesis 15. Hoje nós vamos estar lendo essa parte. Glória a Deus. Está feliz com Jesus? Está muito feliz com Jesus? Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Que segunda-feira extraordinária. Aleluia. Hoje é segunda-feira. Eu profetizo que a sua semana será bênção. Amém? Glória a Deus. E eu quero convocar vocês para estarem na madrugada, principalmente do dia 1º ao pôr do sol, até o dia, A partir do dia 1º ao pôr do sol até o dia 9 ao pôr do sol. Essa é a janela da Páscoa. Essa é uma janela poderosa de libertação. Todos nós precisamos em algum nível de libertação, amém? Então eu quero convocar vocês para estarem, clamando a Deus por limpeza. Fala, Deus, queridos, não entra só orando pelas pessoas. Fala, Deus, tem alguma coisa dentro de mim que precisa ser melhorada, precisa ser ajustada. Essa é a oração que eu sempre faço, amém? Então, convoco vocês para estarem, tá? Nós vamos estar orando realmente por libertação nessas pautas agora, do dia 1º ao dia, ao dia 9, a gente vai estar orando somente por libertação. Lógico que a gente também vai orar por outras coisas, mas o foco principal vai ser isso, tá? Libertação, libertação, libertação. Porque eu creio que há essa necessidade, a janela da festa da Páscoa, dos pães asmos, é uma janela propícia para viver tudo isso. Aleluia, glória a Deus. Já abre comigo em Gênesis capítulo de número 15, fazendo um grandíssimo favor. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Toda honra e toda glória ao Cordeiro de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Toda honra e toda glória a Jesus. Amém? Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Amém? Como que foi o domingo de vocês? Como que foi o seu final de semana? Eu espero que tenha passado em família, desfrutando com os seus. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Abra comigo Gênesis 15. Nós vamos orar para a gente estar começando a ler esse capítulo. Amém? Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Final de semana de vocês foi bênção? Gente, eu coloquei a receita do bolo de chocolate lá no TikTok. Depois vocês olhem lá. Essa receita que eu sempre faço, sem glúten, sem lactose, vai mel, certo? Vai mel. É a única coisa doce que a gente permite é o mel. Amém? Glória a Deus. Paula, você tá com o seu sogro, que Deus abençoe ele. Em nome de Jesus. Amém? Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Então, vocês, que querem fazer o bolo. Gente, dentro do Reset, o único bolo comível, como eu falo comível é porque tem muita receita sem glúten, sem lactose, sem açúcar, que é muito ruim, não dá pra comer, tá? Mas eu coloquei lá a receita pra vocês. A receita é só ovo, banana, chocolate 100% cacau, sem açúcar. A banana que dá o doce pro bolo, tá? E aí você que é mais natureba, no meu primeiro reset a gente fez tudo com bicarbonato, né, amor? E no segundo reset também. Então assim, você pode usar o bicarbonato como fermento, ou você pode usar o fermento, tá? Certo? Pode pôr passas? Passas? Pode pôr. Pode pôr sim, uva passas. Pode pôr uva passa sim, tá? Gente, o bolo é muito bom. A calda, apóstolo, supre o desejo de comer um doce? Supre. Parece uma torta holandesa. Parece uma torta holandesa, tá?
Gente, ele cresce, ele fica fofinho na hora, mas depois ele fica parecendo uma massa mais aplastada mesmo, sabe? Mas é uma massa... Gente, é muito bom, tá? É muito bom. Pois é, gente, se vocês tiverem uma receita, manda no meu direct aí, tô precisando de umas receitas, porque eu só sei fazer esse bolo. Eu sei fazer um monte de outros tipos de bolo, mas dentro sem glúten, sem lactose, que deu bom, né, amor? Que ficou gostoso. Esse só. Aposta na Masterchef, gente. Manda essa receita pra ela que ela desenvolve. Aí. Ele também cozinha muito bem. Ontem a farofa que vocês me pediram lá, a receita, ele que fez. Foi eu não. Não foi eu não. Glória a Deus. Aleluia. Gente, com banana fica tudo bom, né? Eu gosto muito de banana. Vamos orar para nós começarmos? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus. Pai, eu quero te glorificar. Pai, eu quero te exaltar, Senhor Deus, e dizer que tu és santo, Pai. Pai, obrigada, Senhor Deus, por esse tempo glorioso, Pai, de estarmos na madrugada todos os dias. Obrigada, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, por tudo aquilo que o Senhor, Pai, tem promovido, Senhor Deus, aos nossos corações, Pai. Pai, obrigada, Jesus, pela tua glória que nos visita todos os dias. Senhor Deus, nós nos submetemos, Senhor Deus, debaixo da tua presença. Nós nos submetemos à presença do Espírito Santo. Que o Espírito Santo esteja exatamente aqui agora, no governo desse devocional. Que não seja nosso, mas que seja o teu doce e amoroso Espírito. É isso que eu oro, é isso que eu peço, é isso que eu te agradeço, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Ó, vamos lá. Gênesis 15, a promessa da aliança entre o Senhor e Abraão. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão em uma visão. Ele disse: não tenha medo, Abraão, pois eu serei o seu escudo. É forte, hein? E sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse: não será esse o seu herdeiro. Você terá seu filho próprio. Olha a promessa de Deus, gente, por isso que eu falo. Quando Deus te dá uma promessa, não se desvia dela, mantenha ela acesa no seu coração. E ele será seu herdeiro. E em seguida levou Abraão para fora e lhe disse: olha para o céu, conte as estrelas se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Então o Senhor lhe disse: eu sou o Senhor, que tirei de Ur dos caldeus para lhe dar esta terra como posse. Abrão perguntou: ó Senhor soberano, como posso ter certeza de que a possuirei de fato? E o Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro. Todos esses com 3 anos, olha só, com 3 anos, é forte. Olha isso aqui, ó. Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Olha que forte isso aqui. Abrão lhe apresentou todos esses, olha só, Abrão lhe apresentou todos esses animais e os matou. E em seguida cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. Olha que forte isso aqui. Gente, aqui tem um mistério, tá? Por isso que eu tô falando isso para vocês. As aves, porém, não cortou ao meio. As aves de rapina mergulharam para comer, as aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abraão as afugentou. Enquanto o sol se punha, Abraão caiu em um sono profundo.
e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abrão: esteja certo que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que as escravizar. Por fim, eles sairão de lá com grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar o meu castigo. Olha, aqui também tem uma chave, porque às vezes a gente acha que Deus tarda em agir sobre algo, mas olha só o que Deus fala. Pois a maldade dos amorreus, lembra dos eus e dos itas? Pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar o meu castigo. Quando o sol se pôs, veio a escuridão, Abraão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. Vamos ler isso aqui de novo? Quando o sol se pôs, veio a escuridão. Abrão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança. Com Abrão naquele dia e disse: dei esta terra aos seus descendentes, desde a fronteira do Egito até o grande rio Eufrates, a terra hoje ocupada pelos quineus, quenezeus, cadimoneus, hititas, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, gigarseus e jebuseus. Amém? Então a gente vê aqui, tá? Quando essa tipologia do sacrifício aqui que Abraão está fazendo mostra o plano de salvação de Deus, né? Profeticamente a gente entende aqui o plano de salvação. Então olha só que poderoso, né? Deus, ele fala assim: Abraão, eu vou ser o seu escudo. Mas o problema nos dias atuais, que quando Deus faz uma promessa como essa, você não confia em Deus como seu escudo, você confia no dinheiro, no fulano, no beltrano. E eu aprendi que se Deus falou, tá falado. Eu preciso fazer a minha parte. E qual que é a minha parte? É o meu posicionamento. E queridos, a coisa mais difícil, e eu disse para vocês, esse ano, essa profecia, Deus não deu só para mim, né? Eu estava na casa lá da apóstola Jerusa e a apóstola Jerusa falou depois para mim, apóstola, aquela palavra profética, que a senhora disse que esse ano as coisas iriam se estreitar. Outra profeta do Senhor falou a mesma coisa. Queridos, esse é um ano, 2026, escutem o que eu estou falando para vocês. Esse é o ano que Deus está provando realmente quem está nele. Quem está nele consegue, quem não está nele não consegue, porque tem gente que aparenta estar, mas não está. Porque estar em Deus de verdade é estar com suas raízes. Tem que ter vida com Deus para resistir tempestade, furacão. Então, eu falei o ano passado para vocês, eu falei, gente, esse ano, quem não tiver posicionado não aguenta ficar na presença. Quem tiver levando com a barriga, empurrando, não vai aguentar. Por que não vai aguentar? Porque veio uma opressão muito grande sobre a terra. E a terra está debaixo de uma nuvem de opressão espiritual muito gigantesca. Então, aquele que não tiver com a sua lamparina já cheia de óleo, não vai conseguir resistir à opressão, tá? E quando eu falo isso para vocês, eu falo com todo o amor do mundo para vocês se segurar mais firme ainda. E se você está se posicionando, aguenta firme. Porque não vai ser fácil de agora em diante. Queridos, nós estamos para viver o relógio apocalíptico dos 7 anos de tribulação. Você precisa ter convicção disso, tá? Eu creio que nós estamos já nas dores de parto,
caminhando já para a grande tribulação dos 7 anos. É o que eu creio. É o que eu creio. E não é fácil se manter na presença de Deus. E não vai ser fácil para essa geração se manter na presença de Deus. Então, o que eu quero pedir para vocês? Aguenta firme. Se posiciona. Busca o Senhor de todo o seu coração. Seja fiel a Deus. Seja fiel às promessas. Se Ele disse que vai estar com você. Queridos, a vida com Jesus não é um moranguinho. Vai ter dias difíceis, vai ter dias de muita luta, vai ter dias que parece que Deus não está fazendo nada. Mas é nesse dia que Deus está provando o seu coração, amém? Existe sim, queridos, um conflito entre a promessa e a realidade. Olha só, Abraão vai falar assim, Deus, até agora o Senhor não me deu filho. Deus, será que o meu servo vai ser o meu herdeiro? A gente precisa entender que Abraão já estava com a idade avançada. E tem muita gente aqui, talvez, que está falando, Deus, será que isso mesmo vai acontecer? Será que o Senhor vai fazer exatamente isso? Será que o Senhor vai nos dar isso? Na mandurekai, lá cantos, ebederabadacaia. Será, Senhor, que o Senhor vai cumprir? Mas, queridos, essa não é a pergunta que nós temos que fazer. A pergunta é, será que eu estou posicionado para receber a bênção, para viver a promessa do Senhor, tá? Abraão tinha a promessa, mas ainda não tinha o resultado dela. Agora, quando você tem uma fé madura, enraizada em Cristo, consolidada no Senhor, ainda que venha tempestade, o vento antagônico que fala, você não vai viver isso aí não, esquece. Você consegue continuar. Porque você fala assim, Deus, ainda que a figueira não floresça, eu vou permanecer. E queridos, a coisa mais difícil é permanecer na presença de Deus. A coisa mais difícil é permanecer posicionado em Deus. A coisa mais difícil é estar em Deus. Candalamadori, a ceia, tá? Então, Abraão, tá? Vamos, eu quero pegar um contexto aqui, eu quero tocar na sua ferida, se você tiver. A frustração, tá? Quando ela não é tratada por Deus, ela gera soluções humanas. Então, muita gente fala assim, parece que eu não estou vivendo a minha promessa, mas eu vou dar um jeito aqui de viver aquilo que Deus tem para mim. E aí você, ao invés de esperar o Isaac, você tenta viver um Ismael. Só que não foi Ismael que Deus prometeu para você. Deus prometeu Isaac. E tem gente que por estar tão frustrado, tem gente que por não saber esperar o tempo, tem gente que por não saber esperar o momento, tá correndo atrás do Ismael, porque tá frustrado. E a frustração, querido, é um veneno da alma. A frustração é estar indignado que algo que Deus falou não acontece. Mas eu quero ensinar você a desfrutar do caminho. Desfrute das pequenas coisas. O problema é que tem gente que só está conseguindo enxergar a promessa, mas não consegue desfrutar um relacionamento com o dono da promessa. Eu também já passei por esse tipo de frustração. Foi no meu primeiro ano de posicionamento com Deus. Parecia que nada estava acontecendo. Mas eu não entendia que primeiro eu precisava criar raiz. Primeiro eu precisava estar no Senhor. Primeiro eu precisava fazer as coisas de forma genuína. Manda aqui. Lakatossoramanamakaia. Primeiro eu precisava estar em Deus. Primeiro eu precisava mostrar para o Senhor que eu era fiel a Ele. Então, queridos, para de ficar falando, Deus, cadê a fruta da figueira? Cadê a fruta? Eu só estou vendo galho seco. Querido, você sabe por que você só está vendo galho seco? Porque não tem nutrição suficiente enraizada em Deus. Então, tem muita gente frustrada. Tem muita gente falando assim, as coisas para minha vida não dão certo, não acontecem. Parece que eu não estou vivendo o meu ministério. Mas deixa eu te falar uma coisa. O problema dessa pressa é você fracassar entrando num lugar que ainda não é um tempo de entrar. Eu aprendi que Deus nos blinda, nos poupa, nos cuida, nos fortalece. Mas a gente precisa esperar as portas certas se abrir para nós entrarmos. Porque às vezes esse lugar hostil que você está, esse lugar difícil, esse lugar que não tem ainda um Isaac, esse lugar que só tem a promessa do Isaac, só tem a promessa de muito descendente. Deus só falou assim para você, levou você para fora, falou, você está vendo as estrelas aí?
Ó, isso aí é o que eu vou fazer na sua vida. Talvez você só tenha a palavra. Só que deixa eu te falar, a palavra, ela é suficiente. Porque tem gente que não tem palavra. Mas se você tem uma palavra de Deus, se você tem uma palavra do Senhor, pega nessa palavra, se sustenta nela. Aí tem gente que porque recebeu uma promessa, recebeu uma palavra, não tá vendo a figueira florescer, mas não entendeu ainda. Talvez você só tá reclamando, murmurando, Deus, mas olha só a situação que eu tô, olha só que tempo difícil. Queridos, Deus me treinou em lugares hostis. Deus provou meu caráter num lugar complicado. Andé tu somai. Você sabe por que Deus me treinou num lugar hostil e complicado? Para mim, para Ele forjar em mim a minha fidelidade, para Ele forjar em mim o meu caráter, para Ele forjar em mim a pessoa que estaria pronta para receber a bênção. Porque enquanto Ele está trabalhando em mim um cenário hostil, enquanto Ele está trabalhando em mim em um cenário complicado, Ele está consolidando as minhas raízes nele e Ele está trocando o meu nome de Abrão para Abraão. Ou seja, né, eu estou dando aqui um exemplo. Deus trocou a minha identidade de uma Larissa antiga por uma Larissa nova. E queridos, quando Deus me trouxe para este lugar de viver nele e ser uma nova criatura, e quando isso começou a ser consolidado, aí o Isaac chegou, a promessa chegou. Aí eu comecei a desfrutar. Mas eu tive muitas oportunidades de viver Ismael, de falar, não, parece que está demorando, eu vou dar o meu jeito. Peraí, não foi bem isso que Deus falou, mas isso aqui parece com a promessa, mas não é a promessa. Entre parecer com a promessa e ser a promessa há uma diferença muito grande. Porque um é a promessa, o outro é o adiantamento da promessa que não é a promessa. Amém? Então, a raiz da frustração pode fazer com que você venha querer um atalho, você venha querer um Ismael. Abraão já cogitava um herdeiro fora da promessa, ou seja, no coração dele já pensava assim, esse meu servo vai ser, né, o meu herdeiro. Quando você se adianta, você sai do plano de Deus. Quando você se adianta, você sai do plano de Deus. Quando você se adianta, você sai dos planos de Deus. Não, você não entendeu. Quando você se adianta, você sai dos planos de Deus. Amém? E você precisa entender que Deus, Ele pode realinhar a visão? Ele pode. Ele pode realinhar. Então a gente está vendo que Deus já tinha feito uma promessa para Abraão no capítulo anterior. Mas agora Abraão está perturbado, o coração está agitado. Aí Deus tem que aparecer para ele de novo e falar assim, ei Abraão, deixa eu te falar uma coisa. A minha promessa está intacta. Por isso que Deus vive usando um profeta ou outro para falar assim, ei, aquilo que eu prometi para você está intacto. Anda, kei, alagetor rababantu sukiaya. Amém? Então, por que Deus precisa realinhar a visão? Por causa de um coração frustrado. Por causa de um coração ansioso, por causa de um coração que não sabe esperar o Isaac. Queridos, eu sei que é difícil, e a parte mais difícil do seu posicionamento, porque todo aquele que se posiciona, Deus traz uma promessa. E entre a fala da promessa, ou seja, entre Deus anunciar a promessa e o cumprimento dela, demora-se muito. Porque é um tempo que Deus está trabalhando em nós. Às vezes, é um tempo de 1 ano, mas para você parecer uma eternidade. Então, não sai da rota, não sai do plano de Deus, tá? E você sabe o que vai te justificar para receber a promessa? É a fé. A fé que Ele vai fazer, a fé que Ele vai operar, a fé que Ele vai dar, a fé que Ele vai trazer para você exatamente tudo aquilo que você precisa. Amém? Olha só. Abraão pergunta assim para Deus, como saberei, Senhor Deus? Deus responde ele, você quer saber como que você vai saber? Você quer saber? Ó, levanta um sacrifício. Levanta esse sacrifício e você vai saber. Como saberei, Senhor? Queridos, Deus não ofende com pergunta. E é melhor você perguntar para Deus, Deus, quando isso vai acontecer? Quando a figueira vai começar a florescer? E Deus, Ele vai falar para você. Amém?
Eu faço perguntas para Deus em pensamento. Deus, quando vai acontecer isso? Ele vai lá e usa um profeta. Filho, vai acontecer nesse ano. Eu às vezes falo, Deus, quando vai acontecer isso? Ele usa pessoas, fala assim, ó, você está orando por uma data e Deus mandou falar para você que dia tal vai acontecer. Deus, ele responde, mas seja genuíno com Deus, amém? Tá? Toda aliança com Deus exige entrega. Não, você não entendeu. Toda aliança com Deus. Tem pessoas que servem a Deus, são filhas de Deus, mas tem pessoas que têm aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com Deus de fidelidade. Eu tenho uma aliança com Deus e toda vez que você faz uma aliança com Deus, Ele vai pedir para você entregar algo para Ele. Assim como Ele também vai entregar coisas para você. Mas primeiro, toda aliança com Deus vai exigir de você entregar coisas para Ele. Amém? E com cada pessoa é no particular. Com cada pessoa é no individual. Amém? E tem coisas que você tem certeza, assim, você fala assim, Deus, isso aqui realmente só pode ter sido o Senhor. Não tem como ter sido outra coisa. Amém? Porque você sabe que pela sua alma você não entregaria aquilo. Tá? O diabo não ia pedir certos níveis de renúncia e de entrega. Amém? Então toda aliança exige entrega. Então a gente está vendo Abraão entregar os animais aqui, mas talvez nos dias de hoje, o que Deus te pediu quando você fez uma aliança com Ele? O que Deus pediu para você? O que Deus pediu para você? Deus já me pediu muitas coisas. E eu tive que ser obediente. O que Deus te pediu quando você fez uma aliança com Ele? Amém? Glória a Jesus. E deixa eu te falar, eu acho que a coisa mais difícil na caminhada, na jornada, é proteger aquilo que Deus confiou sobre você. Proteger a promessa, proteger o projeto que Deus colocou nas suas mãos. Eu acredito que a coisa mais difícil é permanecer em Deus, permanecer fazendo, permanecer nele, permanecer em intimidade, permanecer mergulhando nele. Amém? Queridos, permanecer é difícil, mas o dia que você aprende a permanecer, nunca mais você vai retroceder. Porque você vai viver o versículo que eu amo em Romanos, que diz que não há altura, não há potestade, não há principado que possa te afastar do amor de Deus. Não existe nada dessas coisas. Olha só, não há altura, não há principado, não há potestade, não há nada que possa te afastar do amor de Deus. Mas para você viver isso, as tuas raízes têm que estar nele. Amém? Olha só, a Adna, né? Meu relacionamento, meu emprego. Eu já contei para vocês que Deus já me pediu minha profissão. Essa foi a primeira coisa que Deus me pediu. Antes dele me pedir, ele usou um profeta para falar assim. Antes de eu começar a trabalhar na medicina, depois eu trabalhei um tempo, e aí Deus usou uma profeta para falar assim. Assim te diz o Senhor. Um dia ele te pedirá sua profissão. E você deixará de ser, você se tornará médica de almas. E sua família vai se assustar com essa renúncia, com esse sacrifício. Eu lembro como se fosse hoje. Então, aí passados alguns anos, Deus me pede, eu lembro como se fosse hoje. É inconfundível a voz de Deus. Aquela voz não era do Espírito Santo. Aquela voz não era. E eu quero contar isso para vocês. Então, no meu primeiro ano que eu me posicionei em Deus, assim, eu recebi essa profecia de uma profetisa do Senhor. Ela falou, assim te diz o Senhor. Haverá um tempo que Deus vai pedir a sua profissão e você vai renunciar ela para Deus. E a sua família toda vai se assustar, né? Eles vão ficar inconformados com esse tipo de sacrifício, mas saiba que você será médica de almas. E aí eu falei, eu acredito que é lá no futuro, a gente nunca sabe quando é. E eu estava numa conferência muito avivada, cheia de Deus. E estava tocando aquela música do Queimei Minhas Carroças, né? Do Eliseu. E eu escutei aquela voz de estrondo.
dentro de mim: Larissa, vai pra frente que quero eu falar contigo. E aí eu fui pra frente, sozinha, porque eu sabia que era Deus me chamando. E ali na frente, no altar, eu me ajoelhei. E o Senhor falou assim: entrega pra mim agora a sua profissão. E aquilo doeu em mim, porque eu não podia conversar com ninguém sobre isso ou comunicar alguém, porque eu sabia que aquele sacrifício tinha que ser naquele momento. Eu sabia que não tinha como eu voltar e falar assim: o que você acha disso? Não, eu sabia. E com muita dor no coração, sem saber o que ia ser e o que ia acontecer, eu falei: Deus, eu agora, em nome do Senhor Jesus, eu renuncio e sacrifico a minha profissão no altar, sabendo que a partir de agora eu não posso mais exercer, assinar uma receita. E eu falei exatamente para Deus, chorando. Isso me trouxe assim uma dor muito grande, porque eu sei a expectativa que os seus pais, né, meus pais colocaram em mim, tudo isso, e até então, assim, financeiramente eu não sei como seria. E aí, aquela voz de estrondo falou comigo ali, né, e depois eu vi a voz do Espírito Santo, que ela é inconfundível também. E eu comecei ali a chorar, porque eu sabia o que eu estava entregando. De repente, aquela voz doce do Espírito Santo falou assim: se prepare. Se prepare, porque médica será a menor coisa que você será nessa terra. Se prepare e veja o que eu faço, porque médica será a menor coisa que você será nessa terra. Lá cantou. Gente, só de lembrar daquele dia, eu me arrepio toda. Olha, eu fico toda arrepiada. Só de me lembrar daquele dia. Porque a voz do Espírito Santo me abraçou, falou assim: médica, será a menor coisa que você será nessa terra. E eu falei: uau, eu não estou enxergando o que Deus quer fazer comigo. Eu não tô entendendo o que Deus quer fazer comigo. Foi exatamente isso que eu vivi. Amém? E eu vou falar uma coisa para você. É difícil demais proteger a promessa. A gente precisa proteger a nossa promessa dos incrédulos, daqueles que não têm fé, daqueles que não querem que você viva a promessa. E o mais difícil é manter a promessa viva dentro dos nossos corações, porque nem sempre a pessoa que caminha com você em Cristo crê que você vai viver aquilo que Deus falou, porque como ela não tem expectativa sobre ela também não tem expectativa sobre você. Então nós temos que tomar muito cuidado com quem nós compartilhamos a promessa, com quem nós compartilhamos as coisas que Deus nos falou. Queridos, só compartilhe aquilo que Deus entregou para você com gente mais louca, mais em fé, mais avivada, mais crente que você. Amém? E tenha instrumentos de bênção na sua vida para te avivar. Queridos, é muito difícil sustentar a promessa. É muito difícil sustentar. Mas, uma vez que você confia no Pai, ainda que você não veja jeito daquilo se cumprir, você precisa colocar os olhos no Pai e falar assim: Pai, eu não vejo possibilidade, mas eu creio e eu já acesso, através do nome do seu Filho amado Jesus, que isso já me pertence. Como o Senhor traz, eu não sei. Eu sei que isso já faz parte da minha vida, de mim. Amém? Certo? Então vem aqui comigo agora. Nós precisamos defender com garras e dentes aquilo que Deus te prometeu. E a Bíblia fala de nós, né? A gente sabe que a obstinação é um pecado. Mas se você for obstinado pela tua promessa, pela tua vida em Deus, aí sim. Então, você tem que ser obcecado por isso. Você tem que... Queridos, qualquer coisa pode não dar certo, mas sua vida com Deus, se ela der certo, todas as outras coisas vão dar certo. Amém? E eu vou falar uma coisa para você. Experiência com Deus não te mantém. Não, experiência com Deus não te mantém na presença. Põe isso na tua cabeça. Porque se fosse assim, aquele povo que estava no deserto não murmuraria. Aquele povo seria o povo mais avivado da terra. Aquele povo saiu do Egito debaixo de 10 pragas visíveis. Aquele povo do Egito estava ali no deserto, comendo do maná, sendo suprido pelo Senhor, vivendo algo extraordinário. Experiência com Deus não te dá raiz com Deus.
experiência com Deus pode te trazer um avivamento, mas o que te dá raiz com Deus é um relacionamento que você decidiu ter com Ele todos os dias. E isso é um esforço brutal. Porque a alma milita, a nossa carne, a nossa alma milita contra o nosso espírito. Então, se você não alimentar bem o teu espírito, você não dá conta. Então, deixa eu te falar uma coisa. Para de querer viver de experiência, vive de relacionamento. Queridos, o ser humano só vai ter um ótimo relacionamento com Deus o dia que ele for fiel, ele for constante, ele for persistente em Deus. Se não for assim, não tem como. Não tem como. Amém? Tá? E outra, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Amém? Olha só, Deus está falando aqui, olha só, Abraão. Dos seus descendentes, eles vão passar 400 anos lá no Egito. Olha só o que Deus está falando. Amém? Então, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, existem fases, existem tempos. E existe uma consequência. Olha só isso aqui que forte. Existe uma consequência geracional. Nós estamos falando da descendência de Abraão que vai agora ser escrava do Egito. E por que eles vão ser escravos? Por causa de uma iniquidade. Qual iniquidade? A idolatria. A pior iniquidade do povo de Israel sempre foi a idolatria. E queridos, por que é iniquidade? Porque transgressão é quando você está fazendo consciente, só que chega uma hora que você já não sabe mais. Se eu tive uma experiência com Deus, Deus me levou no DNA. Tem coisa que é difícil falar para vocês. Mas quando eu estou estudando coisas em Deus, ele começa a me levar em lugares. E ele começou a me mostrar o que acontece quando a iniquidade toca no nosso DNA espiritual. E o nosso DNA espiritual, queridos, ele é uma estrutura que não é da terra, ela não é humana. Tá? Isso é algo da eternidade, certo? Porque Deus nos criou para sermos seres eternos, para vivermos com Ele. Mas quando isso vem corromper esse compartimento, talvez, assim quando Deus terminar de me dar essa revelação, tá? Então, Deus ele vai nos dando revelação. E revelação é algo muito profundo que Deus só dá para alguns, Ele não dá para todos. Porque você precisa estar preparado em conhecimento, em entendimento. Por isso que não pare de estudar a Bíblia, não pare de ler a palavra de Deus, não pare de tentar encontrar nas entrelinhas os mistérios do Senhor, porque Deus esconde nas entrelinhas e Ele libera somente para aqueles que têm a chave, e a chave é o discernimento espiritual, amém? Então, o tempo de Deus não é o nosso tempo. A gente está vendo um povo que foi cativo 400 anos, certo? Esse povo que foi cativo, Deus tirou com a mão poderosa do Egito. Era um povo idólatra, tá? E aí a idolatria, ela chega num ponto que a pessoa não sabe mais que é idolatria. Não sabe mais o que está fazendo. Amém? Glória a Jesus. E eu quero que você entenda, o juízo ele faz parte do governo de Deus. O juízo, ele faz parte. Então, a gente está vendo aqui, olha só que poderoso. Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar o meu castigo. Eu quero que você entenda que Deus ele tem um limite para derramar a taça dele de justiça, mas ele derrama a taça dele de justiça. Amém? Deus ele garante sobre todos nós promessa. Deus garante sobre todos nós que Ele tem algo em especial para cada um de nós. Mas, queridos, entre receber a palavra da promessa e o cumprimento dela, é uma jornada e Deus vai te testar. Deus vai exigir de você raízes. Porque se você receber a tua bênção antes de ter estrutura, eu sinto muito em te dizer, você não vai suportar. Você não vai suportar. Se você receber, se você receber a bênção sem ter estrutura, você não suporta carregar. Nem unção você suporta carregar.
Se Deus derramar uma unção violenta sobre um local e você não tiver estrutura para suportar, porque, queridos, tem unções e unções. Dependendo da unção que Deus derrama sobre um local, se você não tem estrutura e você quer receber aquilo, eu falo para você, primeiro que você tem que ter compartimento para receber aquilo, você tem que ter odre, você tem que ter expansão no Espírito. Se você não tiver expansão no Espírito, você não consegue receber o que Deus está te dando. E se você tentar segurar algo que não é o tempo de você segurar, por não ter estrutura, você não aguenta. Você não vai conseguir suportar. Então, qual é a palavra que eu quero trazer para alinhar o seu coração aqui nesse dia? Entenda processos e ame os processos. Queridos, hoje eu dou glória a Deus por ser obediente. Não é fácil ser obediente. E a obediência, toda a obediência que você às vezes não entende, é porque Deus está preparando o terreno para algo grande. É porque Deus está moldando o seu caráter. É porque Deus está te preparando, tá? Você vai ver, olha só, o processo que José passa. José rejeitado na sua casa, é um processo. José é jogado no poço pelos seus irmãos, é outro processo. José, os seus irmãos cogitam matar ele, é outro processo. José é vendido como escravo, é outro processo. José é injustiçado na casa de Potifar, é outro processo. Eu quero que você pense assim, e se fosse eu no lugar de José, ferida de rejeição, ferida de abandono, ferida de injustiça, ferida de humilhação, ferida de traição. Queridos, José era para ter as 5 feridas, emocionais. Aí José vai para a prisão. E na prisão ele é esquecido, porque lá ele tem um sonho que revela o destino do copeiro e do padeiro. O padeiro é morto depois de 3 dias e o copeiro é restaurado a seu cargo, mas demora 2 anos para o copeiro falar de José. Aí eu quero falar aqui para você algo. Você tá aí, posicionou ontem, quer colher fruta amanhã, e deixa eu te falar, se você não entender processo, e por que Deus permitiu José passar por tudo isso? Porque Deus precisava de um governante saudável. Deus precisava de um caráter íntegro. E nesse processo, Deus capacitou José para receber o cargo que ele recebeu, para receber a promessa que ele recebeu. Ele era hábito, ele estava sendo, eu acredito que ele governou debaixo do Espírito Santo, porque sempre o Espírito Santo foi com José, mas as escolhas que ele fez, como ele se posiciona, depois você vai ver ele tendo um coração misericordioso. E ele, aí, olha só, olha como ele entende. Ele fala assim, meus irmãos, eu entendi o porquê que tudo isso aconteceu. Foi exatamente para tudo que está acontecendo agora. Ou seja, porque se não acontece aquilo, ele não iria para o Egito. Ele não iria para aquela terra. Deus não salvaria o Egito e todas as nações vizinhas, tá? Deixa eu falar para você. José teve a oportunidade de matar seus irmãos, de se vingar. Mas ele fez o contrário disso. Ele os abençoou. Mas por que José conseguiu fazer isso? Porque ele viveu o processo. E o óleo que saiu de José no processo moldou as circunstâncias, moldou as ações e tudo que ele ia fazer daquele momento em diante. Queridos, não é fácil passar processo. Não é fácil obedecer a Deus. Porque a gente quer as coisas do dia para a noite. E a gente precisa, lembra da unção do morto? Lembra da unção de que é Jesus que tem que habitar dentro de você? É Cristo que vive em você? Você precisa chegar nesse lugar. E quando a tua alma quiser voltar para esse lugar de ansiedade, preocupação, mas Deus, por quê? Mas Deus, é igual aquela criança que fala assim, Deus... Não, aquela criança que fala assim para mãe, mas todos os meus amiguinhos vão, mas você não é todo mundo. Então Deus faz exatamente isso com a gente.
Filha, você não é todo mundo. O que eu tenho contigo é algo especial. Filho, você não é todo mundo. O que eu tenho contigo é algo especial. Com fulano, com Beltrano, eu fiz daquele jeito, mas com você eu tenho algo especial. E toda vez que você for olhar para a Bíblia e ver pessoas passando grandes processos, amém? Você sabe o que vai acontecer? Você sabe o que vai acontecer? Deus vai trazer uma grande ascensão. Deus vai trazer, tá? Deus vai trazer algo sobrenatural sobre a vida daquela pessoa. Eu gosto muito do exemplo de Sansão. Sansão tinha promessa. Sansão carregava um poder em força que ninguém tinha. Só que Sansão se corrompeu. Sansão tinha um alter ego. Sansão achou que podia flertar com o pecado. Sansão achou que podia fazer o que ele queria. E eu falo para você, a corrupção de Sansão entrou por uma brecha de vulnerabilidade na área sexual, que era uma área que ele tinha que ter guardado. Você sabe por quê? Porque quando Sansão, antes de chegar ao ventre, a mãe dele recebe uma promessa que aquilo que estava no ventre da mãe de Sansão era nazireu. Era nazireu, era separado. Então, queridos, não adianta você ter uma promessa. Como que Sansão acaba? Ele acaba do jeito que eu acho que Deus predestinou ele? Não. Queridos, a vida de Sansão é interrompida muito cedo. E eu vejo que houve um arrependimento, o Espírito Santo vem sobre ele ali, o Espírito de Deus se aposta dele, ele está nas colunas, aquela coluna cai, mata ele e todos os que estão com ele. No final ele reconcilia e ele acaba ali, Deus acaba operando o juízo através da vida de Sansão. Mas Sansão poderia ter tido uma vida longa. Mas o que aconteceu? Sansão tinha uma promessa, mas ele flertou com o pecado. Sansão tinha uma promessa, uma jornada poderosa, mas ele flertou com o pecado. Ele flertou com a corrupção. Amém? Então, o que nós vamos aprender aqui no dia de hoje? Tá difícil? Tá impossível viver na presença de Deus? Fala, Jesus, eu não estou conseguindo. Jesus, me socorre. Jesus, queridos, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Vulnerabilidade. Não sejam soberbos com Deus. Não sejam orgulhosos com Deus. Você sabe o que é vulnerabilidade? É você falar, Deus, eu não dou conta. Deus, eu acho que isso aqui não é para mim. Deus, eu acho que eu não tenho estrutura suficiente para lidar com isso. Fala, Deus, eu não estou conseguindo sair desse pecado. Eu não estou conseguindo, Senhor, sair de tudo isso. Você fala, Senhor, tá difícil. Agora, o problema é você colocar uma máscara e fingir que tá tudo bem. Só há conserto em Deus uma vez que você é vulnerável. Seja vulnerável e fala assim, Deus, eu tenho pensamentos impuros. Deus, eu tenho coisas dentro de mim que não te agradam. Senhor, mas sozinha, eu já jejuei, Deus, eu não consigo. Deus, santifica. Fala, Deus, santifica a minha carne, santifica o meu espírito, santifica a minha alma. Fala, Jesus, queridos, Deus precisa que você tire a máscara. Se você não tirar a máscara, você nunca vai conseguir ser vulnerável. E Deus não... Deixa eu falar uma coisa para você. Quando a iniquidade entrou no coração de Lúcifer, ele caiu. E por que ele caiu? Porque quando uma pessoa está debaixo da iniquidade, ela não consegue ver o que ela está fazendo. E ela acha que ela tem razão, ela acha que ela faz o certo, ela acha que tudo tá ok. Ela acha que tudo tá ótimo. Ela olha para a vida dela e fala, minha vida tá ótima, tá perfeita. Queridos, eu não me canso de falar para Deus, Deus, aonde tem iniquidade dentro de mim, arranca. Deus, o que eu preciso? O que o Senhor precisa mexer no meu caráter? Mexe. Deus, me passa na tua peneira, aquela bem fininha. Se tiver alguma impureza, arranca. Porque eu sei que eu preciso ser vulnerável com Deus. Deus, queridos, o orgulho é a ruína do homem. A soberba é a ruína do homem. A prepotência são as coisas que Lúcifer teve.
E eu quero aqui falar para você, o antídoto de tudo isso é ser humilde. E o primeiro passo para você ser humilde é você reconhecer que você está errado, que você não consegue, que você não dá conta, que você precisa de ajuda, que você precisa de socorro e que você talvez não dê conta de algo que Deus confiou nas tuas mãos. Queridos, Deus, Ele quer de você esse pedido de socorro para falar assim: é na tua fraqueza que eu manifesto a minha força, é na tua fraqueza que eu manifesto a minha glória, é na tua dependência que eu manifesto a nuvem de fogo. Eu aprendi isso, a ser vulnerável com Deus. E queridos, não é feio você ser vulnerável, não é feio você abrir seu coração em Deus, com o seu pastor, com a sua pastora, e falar assim: olha, tá difícil para mim, eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu não consigo lidar com essa ferida, eu não consigo lidar com isso, eu preciso melhorar nisso, amém? Então, queridos, a vulnerabilidade do seu coração vai abrir a intervenção rápida de Deus. Seja vulnerável. Seja vulnerável. Seja vulnerável em tudo. Seja vulnerável com o teu esposo, com a tua esposa. Seja vulnerável com os teus filhos. E falar: filho, me ajuda. Meu esposo, preciso de você. Amém? Queridos, o orgulho é a ruína do homem. O orgulho é a ruína do homem. Marcelo, você falou tudo. Essa é a diferença entre Saul e Davi. Saul, muito bom, Marcelo, esse gancho. Saul queria representar, estar bem diante do povo assim que ele voltou da guerra. Então ele falou assim: o povo estava pedindo. O povo estava pedindo o sacrifício. Saul sabia que era Samuel que tinha que fazer. Mas aí ele se adianta e fala: não, peraí, eu vou dar um jeito aqui. Porque ele queria ficar bem, ok? E Davi não. Davi, ele era obediente ao Senhor. Saul, ele sobrepassou a autoridade de Deus. Porque quem tinha que fazer o sacrifício era Samuel, era o profeta. E ele foi desobediente. Ele deixou o rei Amalequita vivo, que não era para ter deixado. Amém? Agora, Davi, nós não estamos falando que Davi não era pecador. Só que existe, queridos, tá? O pecado contra a autoridade de Deus e o pecado contra a santidade de Deus. A maioria das pessoas que peca contra a autoridade de Deus, ela entrou debaixo desse orgulho, ela não consegue ver o que ela está fazendo. Quem peca contra a santidade de Deus pode também entrar em iniquidade. Mas a gente está falando que o pecado de Davi foi o quê? Foi o adultério que ele cometeu, foi o assassinato que ele provocou na vida, né, do marido de Betseba. Então nós vemos que são ambos diferentes. E o pior tipo de pecado é o pecado contra a autoridade de Deus. Porque a pessoa está debaixo de uma cegueira muito grande. Porque queridos, quando a pessoa peca contra a autoridade de Deus, ela perdeu uma das 7 virtudes do Espírito Santo. Ela perdeu o espírito do temor. E deixa eu te falar, tenha medo. Tenha medo de Deus. Se esse temor sair de você, você faz qualquer coisa. Tenha medo da mão de Deus, tenha medo da justiça de Deus, tenha medo das consequências daquilo que Deus pode trazer sobre um local, sobre uma pessoa. Então, pegando o gancho aqui de Gênesis 15, espere a promessa. Tá doendo? Aguenta. Talvez você está sentindo muita dor em esperar a promessa porque você não está sendo vulnerável. Abre o seu coração para Jesus, fala: Jesus, tá insuportável, eu não aguento mais. Queridos, deixa eu dar um segredo aqui para vocês, poderoso, isso é chave. Fale para Deus o que você sente. Deus, eu sinto ciúme, eu sinto raiva, eu sinto comparação, eu sinto angústia, eu sinto vingança, eu sinto desejo disso, daquilo outro. Fala: Jesus, eu sinto isso, mas eu não quero sentir essas coisas. Fala: Jesus, eu tenho raiva, eu tenho ira. Fala: Jesus, eu sinto isso. Queridos, isso não é ser fraco, isso é ser vulnerável.
E Deus só trabalha em pessoas vulneráveis. A pessoa mais liberta é aquela mais sincera. A pessoa mais liberta é aquela que entende que precisa arrancar as máscaras e falar: Deus, eu represento isso na frente das pessoas, mas eu não quero mais representar. Eu quero ser alguém genuíno. Eu quero ser uma mulher de fé, um homem de fé. Senhor, eu sinto inveja do fulano. Senhor, eu sinto ódio do cicrano. Senhor, eu me comparo demais com as pessoas. Fala: Deus, mas eu não queria, Senhor, fazer esse tipo de coisa. Eu queria, Senhor Deus, ser inteira. Eu queria, Senhor Deus, viver. E eu quero isso, Senhor Deus. Então trabalha dentro de mim. Queridos, Deus só vai fazer dentro de você o dia que você for extremamente sincero. Seja sincero. Deus, eu acho que eu não dou conta desse ministério. Deus, eu acho que... Quantas vezes eu falei para Deus no começo, eu falei: Deus, é difícil demais lidar com pessoas. Senhor, como é complicado, como as pessoas são endemoniadas, como as pessoas são difíceis, como as pessoas são vítimas, Senhor. E, queridos, toda vez que você pensar em desistir, pede para alguém orar por você. Então, toda vez que eu pensei em desistir, né, apóstolo? Falei: amor, põe a mão na minha cabeça aqui que eu tô com um pensamento de desistência. Isso é muito raro, mas quando acontece, eu sei que eu tô debaixo de um ataque muito grande. Aí eu venho: põe a mão na minha cabeça, apóstolo. Aí ele ora: Senhor, abençoe sua filha, dá força para ela continuar. Aí depois que ele ora, eu fico melhor. E aí eu entendo. Nós precisamos não parar, mas aprender a descansar no meio do caminho. Às vezes a gente tá com muita coisa, tá tudo um emaranhado. Desacelera, não para, desacelera. E sabe o que você tem que fazer? Descansa um pouco. Come uma boa comida, dorme um sono. Comece pelas áreas mais fáceis, vai organizando. E fala: Deus, eu vou tirar o pé um pouco aqui, mas daqui a pouco. Então nós precisamos aprender a desacelerar, aprender aonde a gente está dando conta, onde a gente não está dando conta. E pedir ajuda, né, apóstolo? É necessário. Pedir ajuda é necessário. Amém? Então eu quero que você mergulhe na sinceridade com Deus. Fala: Deus, eu não estou aguentando mais. Deus, está difícil, parece que nada na minha vida avança. Só que, querido, não adianta fazer essa oração se você não está sendo obediente. Porque antes de você pedir para Deus agir, você tem que obedecer. Obedece, se posiciona, faz uma aliança com Deus. Fala: Deus, eu quero fazer uma aliança de fidelidade. Quero fazer uma aliança, Senhor Deus, e prometer para o Senhor que eu vou resistir, eu vou permanecer. Fala: Deus, mesmo que eu não esteja na moldura a qual eu gostaria, mas eu creio que de glória em glória o Senhor trata de mim. De glória em glória o Senhor melhora as coisas aqui dentro. Então, queridos, hoje é um grande dia para você ser vulnerável. Hoje é um grande dia para você falar para Deus tudo o que você está sentindo, tudo que está impedindo você de acessar a promessa. Eu quero que você entenda, ninguém sobe de elevador. Para chegar na promessa é de degrau em degrau. Só que a questão é, se todo dia você está subindo 2 ou 3 ou 4 degraus. Tem gente que recebeu a promessa, subiu, mas parou e até retrocedeu. Mas com Deus, todos os dias você precisa avançar, um degrau após outro, um degrau após outro. Eu vou te dar uma notícia, não é para você ficar triste, mas é para você permanecer. Nesse mundo tereis aflições, e as aflições vão continuar até o nosso último dia na terra. As aflições são os problemas, as pessoas difíceis, as coisas que vêm e que vão. Mas Deus vai continuar sendo único, majestuoso, onipotente, onipresente, onisciente. Seja consistente, permaneça. O mundo não vai mudar. Você vai mudar. Você vai influenciar muitas pessoas, mas o mundo em si, de forma geral, a cada dia que passar, ele vai continuar sendo mais oprimido, mais sujo, mais encardido, mais manipulado pelo diabo. Mas
O seu coração precisa estar alinhado na rota para permanecer crescendo constante. Amém? Glória a Jesus. Era isso que eu tinha para falar para vocês no dia de hoje. Aleluia, glória a Deus. Hoje tem culto na Global Fire para os membros, você que é membro, com a pastora Jéssica. Amém? Uma filha amada, querida. Então, não perca o culto de hoje. Quem sabe, né, a Jéssica, ela era uma ex-bruxa, eu fiz a libertação dela e hoje ela é uma bênção. Amém? E olha só o que Deus faz na vida do crente. Quem já viu aquele meme? Eu era só como que é? Eu era só um membro da igreja, agora eu sou o baterista. Amém? Então eu falo assim, olha só o que Deus fez comigo, né? Eu era só mais alguém na terra e Deus me escolheu, assim como Deus te escolheu. Amém? Então você que é membro do Ministério Global Fire, eu convido você para estar conosco hoje às 19 horas, em nome do Senhor Jesus. Que você tenha uma semana abençoada, profética. Beijo, amo vocês.